Olá, eu sou o Lucas Espíndola, professor de matemática aqui da ESAGS, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre otimização. Otimização de funções de uma variável real. Nosso objetivo aqui é fazer uma aplicação do conceito de derivada em estudo de máximos e mínimos de função. Por quê? Esse nome ótimo, ele já trata bem do que a gente quer dizer. Em diversas situações, nós nos preocupamos em determinar pontos de ótimo. Tá certo? Muitos problemas na área de gestão envolvem determinar pontos de máximo e pontos de mínimo. Por exemplo, em teoria microeconômica, o problema fundamental da firma consiste em minimizar custo. Então, o problema da firma consiste, por um lado, minimizar custo e maximizar lucro, né? Por outro lado, o problema fundamental do consumidor, dentro da teoria microeconômica, consiste em maximizar a utilidade da cesta de bens que ele consome. Ele sempre vai procurar aquela cesta de bens que mais traz a ele de valor e utilidade. Então, já vemos aí algumas razões interessantes para por que nós temos que preocupar com ponto de máximo e ponto de mínimo, né? Ok? A determinação do nível ótimo de uma função envolve a aplicação do conceito de derivada de uma função. Essa parte é uma importante aplicação de derivação, tá certo? E nós estamos interessados em determinar os pontos onde a primeira derivada se anula. Esses são os pontos que nós chamamos de pontos críticos da função, tá certo? Então, a gente já entendeu mais ou menos o conceito. Vamos colocar isso matematicamente. O que isso significa em termos matemáticos? Bom, graficamente nós podemos ver aí esse desenho, né? Você pode ver esse desenho de uma função que desce, sobe, como se a gente estivesse em cima de uma montanha russa. Imagina que você está dentro de um carrinho numa montanha russa e você está passeando por essa curva vermelha. Então tem pontos que você está lá embaixo e tem pontos que você está lá em cima, tá certo? Ok? Esses pontos, eles têm característica, olha só, que no caso, bem nesse ponto, a reta tangente é horizontal. A reta tangente está na horizontal. Esse que é um traço característico dos pontos críticos. Nos pontos críticos, a reta tangente está na horizontal. Você pode ver esse vetorzinho meio apontando aí, né, que ele tem inclinação nula, ou seja, derivada nula nesse ponto. É estes pontos que nós estamos procurando. Então, intuitivamente, de forma ilustrada, a gente já pode ter claro, mais ou menos, o que a gente está querendo. Nós queremos instrumentos que nos possibilitem determinar estes pontos, tá certo? Bom, então o que vem a ser ponto crítico? Um ponto x, ele é chamado ponto crítico da função, se f é diferenciável no intervalo aberto que contém o ponto e a derivada nesse ponto é nula. É isso que caracteriza esses três pontos aí ilustrados nesse gráfico, tá certo? Em que a reta tangente está na horizontal. Nesses três pontos, a primeira derivada é nula. Então, determinar ponto crítico, né, envolve aí um problema de derivada nula. Então, eu estou dizendo que f está definida, f é diferenciável ao redor do ponto, e nesse ponto, exatamente, a primeira derivada ser nula. Bom, com isso nós podemos enunciar uma proposição. Uma proposição é um fato matemático, um fato demonstrado. E nós temos aí a seguinte proposição. Se x é ponto de máximo local ou de mínimo local da função, então x é ponto crítico. Bom, o que quer dizer ser máximo local ou mínimo local? Numa vizinhança, pertinho dele, ou ele é o maiorzão ou ele é o menor, assim. Tá certo? Ele é o ponto que a função assume menor valor ou maior valor dentro de uma vizinhança, no arredor dele, dentro do intervalo que contém esse ponto. Bom, nesse caso, então, eu sei o quê? Que se o ponto é de máximo ou o ponto é de mínimo, a derivada nele é nula. Bom, então, para determinar um ponto que é máximo ou mínimo, condição primordial é que a primeira derivada seja nula. Por isso que nós costumamos falar, calcula a derivada e depois iguala a zero. Tá certo? Com isso, nós temos uma maneira que nós vamos chamar de condição de primeira ordem, que é procurar exatamente resolver a equação f' de x igual a zero. Ok? Mas resolver essa equação não é suficiente. Quem vai dizer para mim se o ponto é de máximo ou de mínimo local?
é a tal da derivada segunda. Mais ainda, a derivada segunda vai dizer se o ponto não é nem máximo nem mínimo, porque aquela condição é necessária. Se é máximo ou mínimo, eu sei que a derivada é nula. Mas se a derivada é nula, não necessariamente o ponto é máximo ou mínimo. Tem uma jogada matemática aí que está muito bem ilustrada nessa figura. Isso daqui é o gráfico de uma função. De fato, é o gráfico da função fx igual a x ao cubo. Se você olhar, o ponto zero, ele é ponto crítico. Mas ele não é nem máximo local, nem mínimo local. Tá certo? Essa situação também pode acontecer. Ok? De fato, fazendo as contas aí, nós vemos o quê? F de x igual a x ao cubo. Bom, vamos calcular a derivada usando a regra do tombo. Pela regra do tombo, desce o 3, tira 1. Desce, tira 1. F' de x igual a 3x². Bom, determinar ponto crítico consiste em resolver a equação 3x² igual a 0. Bom, então a única solução dessa equação é que x igual a 0. Portanto, 0 é ponto crítico. Porém, não é nem máximo nem mínimo local. Ok? Bom, então aí vem uma outra condição, né, um outro teorema, uma outra proposição que vai me dizer exatamente como classificar esses pontos críticos. Quando esse ponto é máximo, quando esse ponto é mínimo e quando ele não é nenhum dos dois. São as famosas condições de segunda ordem. Tá? Aí nós temos uma proposição. Estou admitindo que o ponto seja crítico. Tá? Então, estou admitindo. Dado que a primeira derivada é nula, no ponto aí, eu tenho que, se a derivada segunda for maior do que zero, então um ponto é mínimo local. Se a derivada segunda for menor do que zero, então o ponto é máximo local. E se a derivada segunda for igual a zero, então não é nem máximo nem mínimo. Nesse caso, a gente tem um nome especial, nós chamamos esse ponto de ponto de Sella, quando ele é um ponto crítico em que a segunda derivada também se anula. Ok? Então essas são as condições de segunda ordem. Calculou a primeira derivada, a segunda derivada deu positivo, mínimo. Calculou a primeira derivada, deu igual a zero, a segunda derivada deu negativo, máximo. Primeira derivada deu zero, a segunda derivada também deu zero, nem máximo nem mínimo. Bom, vamos resolver esse exercício da prova P2 do primeiro semestre de 2013. Essa prova nacional que todo mundo aqui da ESAGS faz. Para decidir sobre a quantidade de linhas de ônibus que devem operar em certo bairro da cidade, a prefeitura estimou uma função S de x igual a menos 1/3 de x ao cubo, mais 5x² mais 75x menos 125, sendo x a quantidade de linhas implantadas e S de x um índice de satisfação da população, em uma escala de 0 a 1000 pontos. Para garantir os melhores níveis do índice de satisfação, a quantidade de linhas a ser implementada nesse bairro deve ser igual a 5, 15, 10, 20 ou 25. Bom, à luz dessa teoria que a gente acabou de falar, vamos tentar resolver. Então, o que nós vamos fazer? Convém derivar a função. Bom, eu sei que S de x igual a menos 1/3 de x ao cubo, mais 5x² mais 75x menos 125. Usando a regra do tombo para a derivação, desce, tira 1, né? Nós temos que essa linha de x é igual a menos x² mais 10x mais 75. E o 125, derivada de constante, é nula. Ele não entra aqui. Constante sozinha, derivada nula. Bom, eu tenho a primeira derivada, o que nós fazemos? Resolvemos a equação. Menos x² mais 10x mais 75 igual a 0. Bom, essa é uma típica equação do segundo grau, aquela que a gente resolve desde o ensino fundamental. A gente tem o método do Bhaskara para resolver, ou o método da soma e produto. Resolve da forma que você quiser. O importante é que você chegue na mesma resposta, que x1 igual a menos 5 e x2 igual a 15. São as duas raízes dessa equação do segundo grau. Bem, nesse exercício, a raiz x1 igual a menos 5 não faz sentido. De fato, eu estou falando de número de linhas de ônibus e não existe número negativo de linhas de ônibus. Portanto, a gente assume a resposta 15.
Bom, 15 então é ponto crítico da função. Mas e aí? Ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo ou nenhum dos dois? Né? Como que a gente vai determinar isso? Nós determinamos isso calculando o sinal da derivada segunda no ponto, condições de segunda ordem. Bom, vamos lá. Nós temos que S' de x é igual a menos x² mais 10x mais 75. Isso foi o que a gente já calculou. Bom, vou derivar de novo usando a regra do tombo. Pela regra do tombo, S duas linhas de x, então, é igual a menos 2x mais 10. Perfeito. Temos a derivada segunda. Então, agora eu aplico no ponto 15. Assim, calculando em x igual a 15, nós temos que S duas linhas de 15 é igual a menos 2 vezes 15 mais 10, que dá menos 20. Menos 20, negativo. Portanto, a derivada segunda no ponto 15 é negativo. 15 é ponto crítico, primeira derivada é nula, segunda derivada é negativa. Portanto, esse é um ponto de máximo local da função. Assim, o ponto x igual a 15 é ponto que maximiza a função s e, portanto, a resposta correta desse teste é a alternativa B, 15. Essa foi, então, uma aula em que nós vimos como utilizar a derivada para resolver problemas aí de ótimo, problemas de máximo e mínimo. Aprendemos sobre as condições de condição de primeira ordem e as condições de segunda ordem, tá? Para resolver sempre problemas de máximo e mínimo envolvendo funções de uma variável. A aula foi essa e até a próxima.